Então, exatamente por essas razões, é necessário que o controle tenha o suporte de ferramentas, uma ferramenta que faça todas essas correlações dentro dessa dinâmica da doença claro, da dinâmica da doença versus a dinâmica da planta, né, em tempo real, e que possibilite a definição dessa sequência, dessas sequências ideais. Então, eu preciso ter um conjunto de informações, né? Se eu retornar lá no slide número. Vou retornar rapidamente. Lá no slide número 4, o que eu tenho? Eu tenho cultivar, ciclo, arquitetura, tolerância, nutrição, época, população de plantas. Se eu retornar no slide número 3, eu tenho dado de eficácia, prognóstico de clima, preço, local, tudo isso. E agora, voltando ao slide número 6, tudo isso tem que estar dentro de um algoritmo, de uma consideração para me definir um controle. Eu tenho certeza que muitos vão dizer o seguinte: não, mas isso aí eu não preciso porque eu faço o meu prognóstico de controle no campo e funciona. Legal. Só que esse prognóstico no campo, quando eu não utilizo todas as ferramentas que eu preciso e eu não faço essas interações, ele passa a ter um grau de probabilidade e não de certeza. Então, quando se sugere, ó, nós precisamos ter ferramentas para nos quantificar, para nos trazer essas interações, para considerar esses vários fatores, exatamente porque é complexo e nós, dentro da nossa capacidade técnica, por mais experientes que sejamos, a gente não consegue. Eu tenho quase 39 anos de fitopatologia, eu tenho quase 20 anos de fitopatologia de soja. E eu digo para vocês que eu não consigo estabelecer essas interações com a complexidade que tem, embora eu tenha uma vivência de conhecer o Brasil de ponta a ponta e outros países fora do Brasil. Então, o fato é que isso é muito complicado e não existe a receita. Pode existir aquele slide lá inicial, que é o slide chavão, que eu vou apresento para todo mundo e as pessoas olham aquilo ali e memorizam. Ah, vou aplicar o produto tal na primeira, o produto tal na segunda, terceira e na quarta. Se tiver alguma inversão, ou de clima, ou de alvo, ou a cultivar não responde da mesma maneira, é a famosa queda da média. Ah, não funcionou. Será que não funcionou? Como é que eu explico produtividades super elevadas, no caso de um produtor, e no outro produtor, com os mesmos produtos, às vezes consegue aí reduções de 30%, 40% na produtividade que aquele que produziu bem conseguiu. Então, mostra que existe a complexidade e que eu preciso entender que a dinâmica da doença mais a dinâmica da planta, ela vai influenciar a performance dos produtos.